Seja muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Este é o seu programa de oração intercessora. E é uma alegria estar aqui com você aqui comigo. Nós temos um horário marcado e como é importante a gente ter esse horário marcado para orarmos juntos. A oração é a respiração da alma. Isso significa que, assim como nós necessitamos do ar para viver, nós também necessitamos da oração para termos uma vida de fé fortalecida. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo assim para Deus: eu não preciso de você, eu sou autossuficiente, eu sou sábio, eu consigo tudo o que eu preciso. E nós somos tão pequenininhos, na verdade, somos tão frágeis, mas muitas vezes somos orgulhosos. Quando nós oramos, estamos reconhecendo de que somos tão pequenininhos, que somos tão carentes de Deus, estamos também demonstrando que necessitamos dele e que queremos ter um relacionamento com ele. Então, meu incentivo para você é ore persistentemente, ore de dia, ore de noite, ore ao longo do dia. É isso mesmo, a oração faz com que a gente esteja em contato com aquele que é o Criador, o meu Criador, o seu Criador. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com você está aqui no Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sabe, uma chave aqui para mim e para você que nos ajudará na nossa caminhada cristã é aprender a esperar no Senhor. Somos tão imediatistas, queremos as coisas para ontem, não é verdade? E esquecemos que existe um processo e nós precisamos esperar no Senhor. Às vezes a gente quer se antecipar e faz como fez Saul, que não esperou Samuel e foi lá e ofereceu sacrifício e Deus o rejeitou por aquilo, porque ele não aprendeu a esperar no Senhor. Espere no Senhor, espere confiantemente no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você, Ele vai ouvir você quando você clamar por socorro. Essa é a promessa da palavra de Deus. E olha que interessante, nós podemos orar reivindicando as promessas que estão aqui em sua palavra. Lembrando que Deus não é homem para mentir e por isso podemos reivindicar as promessas de Deus. Que Deus abençoe você, que você faça da sua vida uma vida de oração, que a oração seja parte do seu estilo de vida, tá bom? E agora nós vamos para os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais, começando pelo Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. Vem comigo. E a primeira mensagem do Facebook vamos ver aqui, é da Maria Júlia. E a Maria Júlia diz assim: peço oração pelo meu noivo, Marcos Vinícius, para que ele abra o coração e reconheça Deus como seu único e eterno Salvador. Peço também que ele venha conhecer a verdade, pois ele não acredita na guarda do sábado. Eu sou adventista e o meu desejo é que ele também seja e que viva de acordo com a palavra do Senhor. Júlia, que Deus abençoe você, estaremos em oração por você, para que Deus lhe dê sabedoria e para que Deus dirija os seus passos. É importante lembrar, existe um princípio bíblico e eu quero compartilhar esse princípio bíblico, que é o princípio bíblico da endogamia. Esse princípio bíblico pode ser visto na história de Isaac, quando Abraão pede para um servo dele buscar uma esposa para o seu filho que fosse dentro do seu círculo de fé. E esse princípio ele é muito importante, porque se hoje vocês têm algum ponto de discordância e não são casados, imagine depois, quando vierem os filhos, para onde vão os filhos? Então é importante você, em oração, fazer a sua decisão, fazer a sua escolha. É claro, você deseja que ele entenda e compreenda a questão do sábado, a questão da sua fé. Eu entendo o que você pensa e nós estaremos em oração por ele também. Mas a minha oração nesse momento é voltada para você também, para que Deus a conduza, dando-lhe sabedoria e que você possa dar esse passo de fé e confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem o que é melhor para cada um de nós, tá bom? Um grande abraço e que Deus a abençoe. O próximo pedido é da Cassiandra Elizabeth. Peço orações pela minha mãe, que não está com boa saúde, e pela minha irmã, que está enfrentando problemas emocionais.
Cassiandra, um abraço para você, vamos orar pela sua mãe, pela sua irmã. Os problemas emocionais têm se tornado cada vez mais recorrente. Vivemos num mundo louco, num mundo que enlouqueceu e também num mundo que adoeceu. A gente ouve o barulho dos carros, no trânsito, todo mundo atrasado, correndo, cheio de perigo, cheio de estresse, contas para pagar, compromissos aqui, compromissos ali, filhos, escola, questão de saúde, são tantas coisas acontecendo, a incerteza do amanhã, enfim, questões financeiras, são muitos motivos que podem abalar a nossa estrutura emocional, mas é importante a gente se refugiar no Senhor. Existe um hino que diz assim, pode cair o mundo, estou em paz. Como que é isso? Isso significa que eu estou refugiado em Deus, eu estou abrigado diante ou debaixo das asas dEle, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E quando nós nos refugiamos no Senhor, a gente passa a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Pode estar caindo o mundo, mas eu estou em paz porque eu tenho certeza de que Deus está cuidando de mim. É verdade que às vezes eu fico atribulado, sim, mas sempre que eu fico atribulado, eu lembro que isso é um convite para eu me refugiar no Senhor. E aí então eu novamente encontro a paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua irmã e que Deus abençoe a sua mamãe, tá bem? Um grande abraço para vocês. O Francisco Filho diz, boa tarde, peço oração pelo meu irmão Francisco, por suas 3 filhas e por sua esposa. Eles são cristãos sinceros, mas ainda não conhecem toda a verdade da palavra de Deus. Peço ao Espírito Santo que ilumine o coração deles. Amém, Francisco, e vamos orar pelo seu irmão Francisco. Para mim é uma novidade, um irmão Francisco e outro Francisco. Mas que Deus abençoe os franciscos, né? E eu entendo também o seu motivo de oração, assim como você experimentou essa verdade e você tem convicção dela e deseja que o seu irmão também tenha o conhecimento dessa verdade e seja abençoado por esta verdade. Que Deus abençoe você, Francisco, e o seu irmão. E a Bíblia diz, né, quando o Espírito Santo for nos concedido, ele nos conduzirá a toda a verdade. Então, essa é uma promessa bíblica, o Espírito Santo será o nosso professor. Se nós abrirmos a Bíblia e estudarmos, como fizeram os bereanos, né, que checavam passagem com passagem para ver se é isso mesmo que o Senhor está dizendo, esse é o espírito com o qual nós devemos estudar a Bíblia, com humildade e sempre querendo entender e buscar o conhecimento da verdade. Um grande abraço para você, Francisco. Vamos aqui para a próxima mensagem. A Emiliane Rosonha, ela escreveu, peço oração em favor do meu irmão Daniel, para que ele continue firmando seus passos com Deus, tome uma decisão e receba um milagre em sua vida pessoal. Amém, Emiliane. Vamos orar pelo seu irmão Daniel, para que Deus o conduza e que ele possa fazer escolhas sábias. E com certeza isso é muito importante, a gente ter a sabedoria divina para fazer as melhores escolhas. Um grande abraço para você, Emiliana, e um grande abraço para o seu irmão. E agora nós vamos para os pedidos do Instagram, e o nosso Instagram é @lugar-de-paz. Você ainda não nos segue? Vai lá, abra o seu celular, digite Lugar de Paz, @Lugar de Paz, encontre a gente lá e comece a nos seguir no Instagram. Envie a sua mensagem, o seu pedido ou o seu agradecimento. Vamos agora então para o primeiro pedido aqui, é da Helena Samri. Agradeço a Deus por me ajudar a passar pelos temporais em minha vida. Amém, Helena, amém. E nós passamos por temporais, hein? Todos os dias nós enfrentamos lutas, adversidades, às vezes enfrentamos alguns temporais muito mais violentos, mas louvado seja Deus porque Ele esteve com você, conduzindo a sua vida, guiando, protegendo. Deus seja louvado. Um grande abraço para você. A Raquel Gonçalves diz, peço que Deus abençoe todas as famílias. Amém, Raquel. A família é um presente de Deus e é um alvo dos ataques do inimigo. Satanás, ele quer destruir a família e por isso precisamos trazer a nossa família perante o altar de Deus, perante Deus. E como é que nós fazemos isso? Em casa, quando nós reunimos a família diante de um jantar ou de um almoço e invocamos o nome de Deus pedindo a bênção pelos alimentos, ao acordar, conduzir os filhos ainda pequenininhos para a presença de Deus através de um culto, que seja rápido, mas
fazer um culto antes de sair de casa, pedindo o cuidado e a proteção de Deus, e também o culto vespertino. Pode ser rápido também, abrir um texto da Bíblia, cantar um hino e orar junto com a família. Isso é muito importante. Antes de dormir, orar com o filho antes de dormir, isso significa conduzir os filhos e a família na presença do Senhor. E dessa maneira nós estamos cuidando e protegendo dos nossos filhos e da nossa família. O esposo deve orar pela esposa, a esposa deve orar pelo esposo, e assim nós vamos construindo uma família mais fortalecida na presença do Senhor. Que Deus abençoe você que compartilhou o seu pedido e que Deus abençoe as famílias que estão nos acompanhando aqui no programa Lugar de Paz. E o último pedido do Instagram é do Antônio Dias. Peço oração pelo meu irmão José Américo, que se encontra internado na UTI. Obrigado, Antônio. Vamos orar pelo José Américo. Amigo de oração, anote o pedido do José Américo. Vamos interceder por ele. Ele está internado numa UTI, necessitando da intervenção divina, tá bem? Um grande abraço e vamos nos lembrar de orar pelo José Américo. Temos mais um pedido aqui do Instagram. A Luciane Oliveira. Peço orações pela minha família, para que o Senhor una meu esposo, Adalberto, e meu filho, Victor Hugo, pois estão afastados e sempre em confusão. Estou muito triste com essa situação. Peço também pela minha vida financeira, que o Santo Espírito de Deus me ilumine e me ajude a encontrar uma saída, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Adalberto e pelo Victor Hugo, para que pai e filho possam se entender, possam perdoar um ao outro, que possam se reaproximar e a viver de uma forma harmoniosa, sabe? Recentemente eu fiz alguns funerais e é muito triste ver quando a família ela está desunida, mas nos últimos funerais que eu fiz eu vi todas as famílias unidas ali, abraçadas, fortalecendo um ao outro. E sabe, a vida é tão curta, não é verdade, para a gente ficar ressentido com probleminhas que poderiam ser resolvidos ali na hora. Sabe, não vale a pena. Nós precisamos perdoar aquelas pessoas que nos machucaram, precisamos conversar. É isso que Deus faz com a gente, não é isso? Deus diz assim, olha, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. Então, conversar, dialogar é o melhor caminho. Vamos estar em oração por você e por sua família, tá bem? E agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Já estamos de volta e eu quero lembrar você do nosso compromisso. Ao término do programa nós vamos orar juntos. Quero orar pelo seu pedido de oração, quero orar com você. É um momento marcado, é uma hora marcada que nós temos e como é importante nós invocarmos a presença do Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio nisso. Nós confessamos o nome de Jesus e Ele certamente virá nos socorrer. Eu não sei se você está passando por momentos difíceis, eu não sei se você está intercedendo por alguém e nós nos unimos em oração por um motivo em comum. Eu desejo que Deus fortaleça a sua fé, que você cresça na sua experiência cristã e que Deus seja sempre o seu amigo. É importante a gente dizer isso porque Deus deseja ser o nosso amigo. Deus chamou Abraão como amigo, amigo de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós temos o registro histórico de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Ou seja, Deus deseja se relacionar com cada um de nós. E na nossa relação com Deus, nós precisamos aprender a confiar nele, porque quando nós confiamos, nós nos entregamos. E quando nós nos entregamos, nós também esperamos no Senhor. E o texto que eu li tem a ver com essa espera. Às vezes a gente quer uma resposta imediata e esquecemos que tem situações que é necessário passar por um processo e precisamos aprender a esperar no Senhor. O Salmo 40, verso 1 diz isso, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você está clamando por socorro? Espere confiantemente pelo Senhor. Ele vai ouvir a sua prece. E Ele virá em socorro para lhe ajudar.
Eu creio nisso. E eu desejo que Deus o abençoe ricamente. E sabe, para melhorar a sua comunhão com Deus ou para fazer com que você se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, eu quero oferecer a você um contato muito especial. Não sei se você conhece, mas existe um projeto aqui na Novo Tempo chamado Esperança. É uma instrutora bíblica virtual que vai ajudar você a estudar a Bíblia de um modo muito interessante, através do WhatsApp. Você precisa salvar esse número em sua agenda. O número que eu vou compartilhar com você é 12 98 200 0062. E você apenas envia uma mensagem dizendo assim: Oi, Esperança, e a Esperança vai responder você. Se você tiver alguma dúvida bíblica, você pode digitar a sua dúvida bíblica e você vai receber a resposta. Se você quiser receber alguma mensagem de esperança, você pode receber essa mensagem, uma promessa bíblica, por exemplo. Mas se você quiser fazer um estudo temático, eu quero ler aqui para você quais são os estudos temáticos que nós temos através do WhatsApp com a instrutora bíblica Esperança. Por exemplo, você pode fazer o curso Ensinos de Jesus ou Apocalipse, quer conhecer as profecias da Bíblia no WhatsApp de uma forma muito confortável. Você pode fazer o Apocalipse, Revelações de Esperança, são 21 lições. Ou, se você quer fazer algo sobre relacionamento, casamento, como restaurar o amor, você pode escolher aí Felizes para Sempre. Ou, você quer mais sobre saúde, tem os 8 remédios naturais, um estudo sobre saúde, 8 lições. Existem vários estudos sobre sentimentos, saúde emocional, luto, também estudos doutrinários, heróis bíblicos. Tem vários cursos aqui que poderão ajudar você a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou repetir aí o nosso contato, o contato da instrutora bíblica virtual Esperança. Você pode salvar ali esse contato como Esperança, 12 98 200 0062, tá bom? Desejo que Deus abençoe você. Salva na agenda e manda um oi no WhatsApp, tá? E você vai ser conduzida para escolher um desses guias de estudo bíblico que eu mencionei aqui, tá bom? Eu quero mencionar os amigos Anjos da Esperança, porque este projeto também é patrocinado pelos Anjos da Esperança. E quem são os Anjos da Esperança? São os nossos parceiros, são os doadores que dedicam parte de seus recursos financeiros para manter esse projeto missionário funcionando. E aqui a nossa gratidão a você que é Anjo da Esperança. Desejamos um grande abraço para você. E agora nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp agora aqui do programa Lugar de Paz. Vem comigo. O nosso WhatsApp está aí na tela, o WhatsApp do programa Lugar de Paz, é 12 98174 0122. Você pode enviar o seu pedido ou o seu agradecimento para o nosso WhatsApp. E agora eu estou aqui com a minha agenda aberta e vamos para o primeiro pedido de oração. O Zeferino, boa tarde, peço oração por mim, pela minha vida espiritual. Preciso e desejo voltar ao primeiro amor, Jesus Cristo. É o pedido do Zeferino. Que Deus abençoe você, Zeferino. Deixa eu falar um pouquinho sobre primeiro amor, né? Sabe, o cristão amadurecido, ele não depende de sentimentos. Isso é importante. O cristão amadurecido, ele não depende de circunstâncias, de êxtase, não é verdade? A gente não pode basear as nossas convicções em sentimentos, nos sentidos. Nós precisamos de uma profunda convicção da verdade, entende? É o que diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo ele testifica conosco de que somos filhos de Deus. Ou seja, é uma convicção interna de que nós somos filhos de Deus. Então, isso aqui é muito importante, Zeferino. Às vezes você não vai ter aquele sentimento, né? Como talvez você sentiu logo no início, mas isso significa que é uma fé mais madura, tá bem? Isso é muito importante. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça no seu desenvolvimento espiritual, no seu crescimento espiritual e siga em frente, confiando
e se relacionando com nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus o abençoe. A Denise diz: boa tarde, pastor, peço oração por mim e pela minha família. Estamos precisando de oração por quebra de maldições e obras de bruxaria. É o pedido da Denise. E Denise, deixa eu lembrar você de um texto bíblico que eu me recordo. Não me lembro se está no primeiro livro de João, capítulo 4 ou capítulo 5. Mas ali o texto bíblico diz que todo aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Olha que interessante. O que significa ser nascido de Deus? Significa ter passado pelo novo nascimento. Ou seja, a pessoa se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados a Cristo, Cristo perdoa os pecados dessa pessoa, essa pessoa assume um compromisso público de servir a Jesus Cristo através do batismo, então ela passa pelo novo nascimento. E todo aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, o inimigo não toca. Olha que coisa maravilhosa, nós não precisamos temer, porque o inimigo, ele já foi derrotado na cruz. E se nós decidimos publicamente servir ao Senhor, o Senhor é poderoso, Ele é todo poderoso e Ele nos protege dos ataques do inimigo. Então que Deus abençoe você, Denise, que Deus abençoe a sua família, que vocês possam se proteger sob as asas poderosas desse Deus todo-poderoso, se refugiar em Deus, que vai cuidar de você e de sua família. Um grande abraço e que Deus a abençoe. Vamos aqui para o próximo pedido. A Vanessa diz: peço oração pelos meus filhos, para que voltem urgentemente para Jesus e também pelo meu ex-marido, para que tenham um verdadeiro encontro com o Senhor. Peço também pela minha saúde mental, física e vida espiritual, que o Senhor me ajude a compreender a sua vontade em minha vida. Peço oração por Giovanni, Gabriel e sua mãe, para que Jesus os encontre, cuide deles e que venham a conhecer o Senhor. Amém. Vanessa, vamos orar por você, pelo seu ex-marido e pelos seus familiares, Giovanni e Gabriel e a mãe deles. Que Deus abençoe você, Vanessa. Que Deus cuide de você, que Deus continue conduzindo a sua vida, tá bom? Um grande abraço para você. Vamos para mais um pedido de oração. A Ana: olá, boa tarde. Peço oração para a cura e libertação das minhas enxaquecas. Vamos orar por você, Ana. Deve ser muito difícil lidar com essas dores constantes. A gente acaba se acostumando, eu sei disso, mas deve ser um incômodo enorme. Vamos orar a Deus para que Deus lhe dê sabedoria, para cuidar da sua saúde, buscar o tratamento, tentar descobrir o que é. A gente muitas vezes não sabe, né, qual é a raiz do problema, mas vamos orar para que Deus realize uma obra em você, trazendo a cura, a libertação e livrando você dessas dores. Tá? Que Deus a abençoe, Ana. E agora vamos aqui para o nosso cantinho de oração. E eu tenho aqui o pedido da Simone. A Simone, ela diz assim: peço oração pelo meu filho, por sua libertação dos vícios e por sua salvação. Peço por minha vida espiritual também. Simone, um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida espiritual e que Deus ajude o seu filho a se libertar dos vícios. Eu quero agora orar com você também, querido amigo telespectador, você que nos acompanha aqui no programa Lugar de Paz. Você está em paz? Está tranquilo? Está tranquila? Ou está com o coração angustiado? Sabe, todo problema, toda adversidade é um chamado para nós nos voltarmos a Deus em oração. Ele vai cuidar de nós, Ele vai se inclinar e vai ouvir a nossa prece. Por isso eu convido você, feche os seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, humildemente entro em Tua presença, segurando em minhas mãos os pedidos de oração que lemos aqui no programa Lugar de Paz. Nós não somos merecedores de nenhuma dádiva Tua, de nenhuma bênção, mas nós Te agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia. E oramos aqui, Pai, pelo pedido da Simone. Ela pede pelo seu filho, Senhor, que está enrolado nas drogas, que o Senhor o ajude a se livrar do vício, que o Senhor o liberte, que o Senhor o ajude, Pai, para que ele possa reconhecer a sua necessidade e buscar ajuda. Oramos também pela sua vida espiritual, cuide da Simone, fortaleça, Pai. Oramos aqui pelo Zeferino, que o Senhor cuide dele. Oramos pela Denise, pela Vanessa e pela Ana.
Senhor, muitas pessoas estão sofrendo, seja perseguições, problemas espirituais, problemas no relacionamento, no casamento, questão de emprego. Ó Senhor, traga o livramento, traga o direcionamento, cuide, proteja e salve, Senhor. Colocamos também a vida de cada telespectador em Tuas mãos. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa. Nós te oramos, Pai, confiantes no nome de Jesus. Amém.